Como garantir uma revisão assertiva de reta final? Meu nome é Carolina Galbert e nesse vídeo eu vou lhe explicar como que é a melhor forma de você fazer uma revisão assertiva nos últimos dias antes da prova. E isso não vai ser construído lá na frente quando faltar uma semana para sua prova. Vai ser construído a partir de hoje. Então, vamos para o vídeo que eu vou lhe passar como resolver isso de uma maneira muito simples e desde já. Um dos grandes erros é fazer questões, é fazer o estudo e não controlar nada. Obviamente, em mentoria, a gente tem as formas adequadas, as melhores formas para fazer todo esse controle, mas você não precisa de uma mentoria para passar num concurso público. É óbvio que não. A mentoria facilita a sua vida? Facilita muito. Mas você não precisa de uma mentoria para passar em concurso público. Você pode, sim, utilizar de várias estratégias sozinhos e ser autogerenciável, e aí você vai conseguir um ótimo resultado também nos concursos públicos. Então, o que você precisa fazer agora para ter um método de revisão super eficiente lá no final, lá quando estiver faltando uma semana para sua prova, 10 dias ou até mesmo um mês? Você precisa de um controle efetivo das suas questões para que você tenha exatamente as notas que você tirou em cada assunto, em cada disciplina, para saber o que atacar. Se você só faz um monte de questão, pode até ter feito todo o edital aí, mas não controlou isso, como você vai saber o que está faltando de conhecimento que pode ter um gap maior ali para você explorar na última semana, nos últimos 10 dias para sua prova? Eu vou passar um passo a passo para vocês e também vou estruturar contigo aqui uma forma de controle bem simples. Vou colocar aqui um controle. Deixa eu só me botar pro ladinho aqui. Peraí. Deu, pronto. Botei aqui, ó. A gente vai ter aqui um controle, tá? Eu botei aqui planilha sem título. Vou botar aqui controle. Controle de notas. Você vai precisar ter um controle de notas e você vai colocar aí a data, a disciplina, assunto, acertos e erros e percentual. Então isso aqui é o básico do básico do básico e eu sei que é muito simples, mas tem muita gente que não faz esse básico, então eu tô passando aqui pra vocês. Como é que a gente vai fazer essa fórmula aqui, ó? Botou um igual, vai botar os acertos, né? Então é essa aqui, barra, abre parênteses, os acertos mais os erros. Assim é o total. Então aqui vai ficar assim. Então quando eu falar que eu acertei 10 questões e errei 5, ele já vai me dar um percentual aqui de 66%. Vou selecionar essa coluna aqui e vou botar essa formatação de percentual. Então aqui eu vou botar que eu fiz hoje, dia 16/4/2024. Na disciplina Direito Administrativo, o assunto atos administrativos, eu fiz 66%. Aí depois eu vou colocando aqui as outras disciplinas, os outros assuntos, e eu vou construindo a minha base de dados. Isso aqui é super importante, porque em algum momento você vai ter a sua média. E lá no final, a partir da sua média, você vai buscar as suas piores notas para revisar. Então, você vai ter um controle de notas, vai saber, por exemplo, se no dia 30 de maio você fez o mesmo conteúdo e o mesmo assunto, se você melhorou. De repente, você melhorou, você fez 22 e errou 3 só lá. Então, aqui a gente vai pegar essa mesma formatação, tua nota já está em 88%. Você vai conseguir acompanhar isso, tá? Então, eu fiz bem rapidinho aqui, né? Botei as fórmulas rápidas assim, porque é uma coisa bem básica, mas se você não tem esse básico, você precisa construir. Tá? Na mentoria, obviamente, a gente não precisa fazer isso, quem é mentorado, porque já tem aqui um controle de questões. Né? Então, aqui a gente usa a tecnologia a nosso favor. Quando você vai fazendo as suas metas, você já vai lançando aqui as notas das metas e tal, já vai gerando tudo automático. Então, aqui a gente tem por disciplina, que isso é importante, e a gente tem aqui também por assunto em específico, cada vez que a pessoa fez, e aqui um geral por matéria. O que acontece, né? Então, digamos que isso aqui você enxerga, isso aqui que é o que você vai ter se você não está em mentoria, você enxerga como se isso que eu estou mostrando fosse aquilo. Quando você tem isso aqui, você não está enxergando aqui direito, peraí, aqui ó. Quando você tem isso aqui, a gente tem aqui então dados para te avaliar. A gente tem aqui informações completas, né? Aqui tem o percentual, tá cortando um pouquinho aqui, mas aqui tem o percentual de cada uma dessas disciplinas aqui, ó. Então, a gente consegue analisar como que tu tá indo exatamente, quais são as matérias que a gente precisa dar mais reforço. Então, aqui no caso da Milena,
ela tá com umas notas todas acima de 70, mas tem algumas que estão chamando atenção, ó. Esse 57. O que mais? Eu pego a média dela e vejo que as abaixo de 70% é o que eu reforçaria. Então, ela precisaria de um reforço aqui em Constituição. 69, direitos e garantias aqui, deveres individuais e coletivos. 69, português, né? Então, essa meta especial aqui é de simulado. Então, aqui a gente vai ter estudo organizado. Você não precisa ter a mentoria para fazer isso. Você pode, sim, fazer um controle básico aí, tá? Então, esse é o ponto mais básico que, se você não tem, ferrou, né? Então, vamos desenvolver aí teu controle de notas para que você possa fazer esse controle. E agora, eu quero te passar o passo a passo do seu estudo. Muita gente me pergunta, Carol, como é que eu vou fazer as revisões? Como é que eu faço isso de uma maneira efetiva? E eu vou lhe explicar. O sucesso da sua revisão está intrinsecamente ligado à forma de execução dos seus estudos. Hoje a gente estava num plantão de mentoria e a aluna perguntou se ela poderia fazer nos horários de revisão, porque na nossa plataforma a gente tem horário de revisão separado de exercício, separado de estudo. Se no horário da revisão ela poderia fazer exercícios. E aí eu falei, olha, o problema disso aí é que se tu atropelar o teu processo de estudos, depois tu não vai ter uma fixação adequada. Então, qual que é o processo de estudos adequado? Você vai fazer um estudo teórico, ou pode já fazer o reverso, mas daí é um outro, né? Se eu for abrindo parênteses aqui o tempo todo, eu não paro nesse vídeo. Tem muitas nuances aí, mas de maneira geral, tu vai fazer um estudo teórico. Nesse estudo teórico, daqui a pouco tu vai fazer exercícios. Depois dos exercícios, tu vai fazer revisão e depois vai fazer mais exercícios. No estudo teórico, você vai anotar tudo que você não sabia. Então, você vai ser mais pontual. Carol, mas eu não sei nada. Então, você lê. O que você entender do seu estudo, você não precisa anotar. Você não vai anotar. Eu entendi. Li, entendi, fechou. Vou pra próxima. E aí, aquilo que, tipo assim, cara, eu li, mas isso aqui eu vou precisar decorar. Isso aqui eu não consigo entrar. Tem coisas assim que são classificações, números, que você não vai entender. Você vai decorar. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, né, pegando agora do constitucional, aquela questão dos crimes que são inafiançáveis, imprescritíveis, insuscetíveis de graça e anistia, né? Desculpa se eu falei alguma coisa errada aqui, mas você sabe do que eu tô falando. Cara, não é entender. Tá, talvez tenha um entendimento lá, mas você tem que decorar, né? Que os hediondos, tortura, tráfico e não sei o que lá, que é o outro T ali. Hediondos, tortura, tráfico. Faltou o último T. Esses aí vão ser os insuscetíveis de graça e anistia, e todos eles são inafiançáveis. Enfim, você vai ter que fazer um quadro para decorar isso, né? Se eu falei alguma coisa errada aqui é porque faz muito tempo que eu não reviso esse tipo de assunto, né? Não estudo mais para concurso. Mas você vai ter que ter um quadro para decorar isso. E é nesse momento do estudo que você vai se tocar que, cara, isso aqui não vai ser uma coisa que eu vou compreender. É uma coisa que eu vou fazer um quadro e vou decorar. Então você vai parar durante o seu estudo e vai fazer esse quadro. Na hora dos exercícios, aí tá, passamos da etapa de estudo. Tudo isso foi colocado em um único caderno. Não tem caderno dos quadros, cadernos dos erros, caderno do resumo, caderno do mapa mental, caderno do mapa da mina, caderno do mapa do não sei quem. Não, tá? É um caderno de direito administrativo, um caderno de direito constitucional. Pega um caderno. Você vai anotar isso aí, esses pontos que precisam de mais atenção, mais revisões para que você decore. Você vai anotar isso durante o estudo teórico. Você foi para as questões, lá nas questões você vai fazer o seguinte: tudo que você errar, então vamos lá, vamos pegar uma lista de 10 questões. Errei a primeira questão, já vou descobrir por que eu errei. Isso que eu errei, eu vou olhar, tava no meu caderno? Tava, faltou eu ler. Então eu leio de novo, sublinho, boto um asterisco, coloco um negócio neon ali, me chamando a atenção, uma flecha, beleza. Fechou, então eu li de novo, já tava anotado. Fui para a próxima questão, errei de novo. Eu vou pegar o que eu errei, vou verificar se tá no meu caderno. Se não tiver, é o momento em que eu vou anotar. Então eu vou anotar ali o que faltou de conhecimento. Não é para você anotar o enunciado da questão, não é para você anotar, sei lá, todo o conto da carochinha que tem ali naquele assunto. Eu quero saber por que você errou essa questão. Eu errei porque eu não sabia que o prazo para X era 15 dias. Então fechou, você vai anotar. Prazo para X é 15 dias. Eu errei porque eu não sabia a diferença de ato composto e complexo. Vou botar aqui, qual é a diferença do ato composto e do ato complexo. Eu confundi os dois. Tá? Então, assim, é o que você errou. Não é para você ficar pegando todo... não, agora então eu vou resumir atos administrativos, já que eu errei uma questão sobre ato composto e complexo. Não. Entendeu? Então é uma coisa super pontual dos seus erros. Feito isso, né, anotado essas coisas, as que você tem que decorar e as que você errou, você precisa revisar. Por que você precisa revisar de forma teórica? Porque você tem essas anotações
que foram pontos de alerta, pontos de problema que você já identificou. Se você não revisar isso, o que vai acontecer é que na próxima sessão de exercícios, você vai errar as mesmas coisas e não vai entender por quê. É porque você pulou por essa ansiedade de querer ir sempre para frente, uma etapa importantíssima do seu estudo, que é rever as informações que precisam ser decoradas. Elas não são, assim, digeríveis com facilidade. Aquela coisa que, não entendi direito. Então ela vai estar anotada e você vai reler. Então, feito isso, passado por isso, você vai fazer mais uma sessão de exercícios depois, você vai anotar os seus acertos ali, seus erros, enfim, você vai ter ali um caderno cheio, recheado de coisas importantes para revisar. E quando eu falar para você assim, ó, gente, faltam 10 dias para a prova, hora de revisar processo civil, de maneira geral, e você não vai ter um ataque de pânico e me falar assim, tá, mas o que eu faço agora? Tá tudo aí, por aí. Tem umas questões que eu errei, que tá lá no site de questões, tem uma flecha que eu puxei na apostila, tem mais uma anotação num guardanapo. Não, você vai ter um caderno em que você vai para o processo civil e você vai dar jeito naquilo. Tá? Então, basicamente, você vai estudar um tema, vai botar um título, pula umas páginas, vai para o outro título. Quando você estiver estudando aquele primeiro título que você anotou, você vai complementar ali aquelas anotações. Por isso que é importante pular umas páginas e começar outro título, para que você possa voltar nesse caderno e complementar as anotações. E aí, gente, além dessas revisões gerais, que eu vou falar assim, vai revisar 2 horas de processo civil e vai ser aberto conforme o teu caderno tem de anotações, a gente também vai trabalhar com os seus percentuais. Então eu vou pegar aqui, ó, para mostrar pra gente, né? Aqui seria o que você vai criar aí no seu bloco de controle de notas, né? Então, isso aqui vai ser teu banco de dados novo. Eu vou pegar aqui um banco de dados que já existe. Então, digamos que hoje a Milena tivesse terminado todo o programa. O que a gente vai fazer? Cara, eu vou pegar aqui essa lista toda. Eu vou até pegar aqui de verdade, vou fazer o que eu faria com ela. Vou pegar, dar um Ctrl C. O negócio abrir aqui, que agora deu uma travada. Abriu. Vou abrir uma nova aba aqui. Vou dar um Ctrl V aqui, ó. Então aqui eu tenho parecido com isso aqui, mas um pouquinho diferente. Deixa eu ver aqui. Acertos, erros. Não, então aqui é acertos. Aqui vai ser total. Acertos e erros, tá? E aqui é o percentual dela. Vou colocar aqui, ó, um filtro, gente. É bem facinho aqui, ó. Dados, criar um filtro. Criou. Vou puxar aqui, ó. É só clicar aqui, classificar de A a Z. Foi. A média dela é 70%. Eu sei que a única coisa que me preocupa aqui são esses. Mas, Carol, a gente tem um monte de tempo para revisão, então o que a gente vai fazer? Então eu vou subir essas notas aqui, ó. Vou até os 80%. Porque a gente tem tempo, dá pra fazer isso, né? Digamos. Então aqui eu vou colocar agora, por exemplo, revisão 60 minutos e mais 20 questões. E ela vai fazer agora a revisão e as 20 questões desse mesmo assunto e a gente vai verificar se ela aumentou as notas dela. Então esse aqui é um processo de revisão final que eu uso com os meus mentorados. Estou liberando aqui para vocês um processo que eu uso com os meus mentorados para você ver como é fácil e tranquilo no sentido de se organiza que vai dar tudo certo, que você vai ter como fazer revisão, você vai ter como ser aprovado. E eu espero do fundo do meu coração que se você assistiu esse vídeo até aqui e ele te ajudou, que você passe, que você utilize esse método, que você seja aprovado, depois venha me contar, Carol, eu utilizei lá o método de revisão que você falou e deu tudo certo. Tá? Então eu te desejo aí uma excelente jornada como concurseiro, te peço para que deixe o like nesse vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, também se inscreve, tá? Ativa aí as notificações, comenta aqui para me ajudar também no impulsionamento desse vídeo e me segue lá no Galbert Carolina também no Instagram, que lá eu tô todo dia nos stories colocando lá minhas reflexões, meus puxões de orelhas para vocês, tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima!